Abra sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, capítulo 24, a partir do verso 36. Evangelho segundo Mateus, capítulo 24, a partir do verso 36. Quando o louvor começou a entoar as canções hoje, eu vi como o Senhor vai confirmando, né? Mesmo sem nós combinarmos, o louvor hoje cantou louvores que apontam para glorificar a Deus e apontando para a volta de Cristo. E essa pregação, o Senhor colocou no meu coração e vai dialogar justamente com isso que Deus já começou a operar aqui nessa igreja, nessa noite. Mesmo que nós não tenhamos combinado as canções, o Espírito Santo é aquele que costura, é aquele que molda. Mateus 24, a partir do verso 36, diz assim a palavra do Senhor. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam até quando veio o dilúvio, e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, 2 estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra será deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem que dia virá o Senhor de vocês. Porém, considerem isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá à hora em que vocês menos esperam. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, nós queremos agradecer ao Senhor, bendizer ao Senhor, ó Pai, pela Tua palavra. E queremos pedir que Tu continues falando conosco, ó Pai. Nesse momento eu te peço humildemente, ó Pai, que eu diminua, o Senhor cresça e a Tua palavra se estabeleça neste lugar, que o Teu Espírito Santo toque, convença e ministre aquilo que precisamos ouvir nessa noite. Em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, vocês já devem ter reparado que já tem várias semanas, na verdade já tem alguns meses que nós temos priorizado o estudo do livro de Apocalipse nas aberturas da escola dominical. E fato é que eu gosto bastante do livro de Apocalipse. É um livro que eu gosto, justamente porque depois que você entende qual a mensagem do livro, ele passa a te inspirar a buscar viver uma vida que glorifica a Deus. E nessa noite, eu queria mostrar para vocês uma conversa que Jesus está tendo com seus discípulos. O capítulo 24 e o capítulo 25 de Mateus falam da última grande pregação que o Senhor Jesus fez, e essa pregação fala do final dos tempos. Nós vivemos em uma era fascinada pelo controle do futuro. Nós temos aplicativos nos nossos celulares que mostram previsões do tempo com precisão. Economistas projetam o futuro com modelos complexos e até mesmo a inteligência artificial tenta prever o nosso comportamento com algoritmos sofisticados. A verdade é que hoje o ser humano tenta de todo jeito controlar as circunstâncias da vida. Mas há 2000 anos, no Monte das Oliveiras, Jesus fez uma declaração que desmonta, que acaba com toda a pretensão humana de conquistar todas as coisas do mundo. No versículo 36 do texto que nós lemos, a palavra do Senhor diz em Mateus 24: mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe,
nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Esta afirmação surge em um momento crucial. Os discípulos haviam perguntado para Jesus acerca dos sinais da sua vinda e da consumação dos séculos. Você que é um crente bereano, que gosta de conferir na Bíblia, deixa a sua Bíblia aberta no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, e você vai ver que os discípulos fizeram essa pergunta para Jesus no versículo de número 3. E Jesus responde detalhando diversos sinais. Porém, de forma abrupta, de forma rápida, ele interrompe a sequência para estabelecer um limite absoluto. O contraste aqui é intencional. Nós sabemos quais são os sinais, mas não sabemos a hora. Enquanto o nosso templo passa por reformas físicas, enquanto nós estamos nessa série de pregação, estamos em obras, essa passagem bíblica nos lembra, nos confronta de uma verdade espiritual profunda. Nossas vidas espirituais são obras em constante andamento. E o desconhecimento, a impossibilidade de sabermos o momento exato da volta de Cristo ou do nosso último fôlego de vida, não é algo que falta na revelação, mas uma pedagogia de Deus profundamente amorosa para conosco. Os primeiros ouvintes dessa mensagem, os discípulos, entenderam imediatamente o que ela significava. Se nem Jesus, no momento que ele andava nessa terra e era 100% Deus e 100% homem, nem os anjos possuem esse conhecimento de quando será a hora, certamente nós, meros mortais que somos, não devemos gastar energia tentando desvendar tempos e eras. A questão fundamental que surge do texto não é quando Cristo voltará, pois isso a palavra nos afirma que permanecerá oculto. A pergunta central é: como estamos vivendo enquanto ele não volta? A pergunta central não é quando ele voltará. A pergunta central é como estamos vivendo enquanto ele não volta. Essa passagem está inserida nesse sermão profético e serve como uma necessária e importante definição espiritual de que ficar especulando tempos e eras é infrutífero. E já ao mesmo tempo nos convida a um discipulado responsável e vigilante. E talvez, se você é uma pessoa atenta, você pergunte: pastor, mas se não faz tanto sentido ficar tentando adivinhar tempos e eras, por que o Senhor investe tempo fazendo devocionais, ensinando em Apocalipse pela manhã? Porque o objetivo principal não é ficar especulando, mas te mostrar e apresentar a palavra de forma que você entenda que Apocalipse não é para você ficar impressionado, adivinhando, mas para te lembrar que o Senhor é o Senhor da história e que Ele domina sobre todas as coisas. Se você mantiver a sua Bíblia em Mateus capítulo 24, se a Débora quiser ir abrindo de forma muito rápida, você vai ver que os sinais são apresentados por Cristo da sua volta. Jesus fala quais são os sinais da sua volta. No versículo de número 5 de Mateus 24, o Senhor fala do surgimento dos falsos cristos, ou seja, do surgimento daqueles que se colocam no local do Senhor. No versículo 6 e 7 falam de guerras e rumores de guerra, fala de momentos na história onde os rumores de guerra se tornariam constantes. No versículo 7 ao versículo 8, conta que haveriam fomes e terremotos. No versículo 9 e 10 fala da perseguição aos cristãos. Vocês serão entregues para serem maltratados. Vocês serão odiados pelas nações. No versículo 11 fala do surgimento de falsos profetas. O versículo 12 fala da multiplicação da iniquidade. Mas o centro
dos sinais que Jesus aponta da sua volta e que muitas vezes as pessoas se esquecem, elas se impressionam tanto com as coisas difíceis que elas não percebem que o centro, o meio desses versículos, o meio, a parte mais importante, está no versículo 14, que fala que o Senhor só voltará quando o evangelho for pregado em todo o mundo. O foco aqui está na missão, não nas catástrofes. No versículo 15, fala da abominação e da desolação. No versículo 21 e 22, fala da grande tribulação. No versículo 29, fala de sinais cósmicos. O sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão. E no versículo 30, fala que então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos estes sinais são descritivos, mostram quais são os sinais, até que no versículo 36, o Senhor Jesus afirma: a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Mostrando que, embora conheçamos os sinais, o momento exato permanece restrito à soberania do nosso Deus. E a partir de agora eu queria que você fosse comigo, passando pelos versículos bíblicos que o Senhor nos trouxe para lermos nessa noite, o versículo 36 de Mateus capítulo 24. Jesus, ele fala a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Jesus, após descrever detalhadamente quais são os sinais que antecederiam a sua volta, ele faz uma declaração surpreendente. Existe um limite posto por Deus, estabelecido por Deus, ao nosso conhecimento sobre o final dos tempos. Nós podemos conhecer os sinais, mas nunca poderemos conhecer tempos e eras. O versículo 36 estabelece uma hierarquia celestial, mostrando que os discípulos não sabem, os anjos não sabem, e nem o próprio Filho, enquanto está encarnado, 100% Deus e 100% homem, sabia. Apenas o Pai tinha aquele conhecimento. Aqui precisa ficar algo importante. Esta não é uma lacuna acidental na revelação de Deus. É uma delimitação intencional de Deus. Deus escolhe mostrar para mim e para você que nós temos limite, que nós não sabemos todas as coisas. O desconhecimento do dia e da hora serve a um propósito pedagógico profundamente amoroso. Assim como antigamente isso era mais comum. Vocês lembram quando havia prova oral nas escolas? Quem lembra disso? Prova oral na escola era aquilo, né? Estuda a matéria toda porque vai chegar um dia que eu vou cobrar a matéria. O professor fazia isso, a professora fazia isso de maldade, de cinismo? Não. Ela queria ensinar. A Joyce achou que era cinismo? O réu acha que é maldade. Não era. Talvez não era a melhor pedagogia para os tempos atuais. Mas qual era o objetivo? O objetivo era fazer com que os alunos estivessem prontos para aprender sobre aquele assunto em qualquer momento, em qualquer hora, fixar melhor os conhecimentos. Assim como o professor não revela a data exata da prova para que os alunos estudem todos os dias, Deus, em sua sabedoria, oculta o momento exato para que vivamos cada dia com seriedade espiritual. Esse primeiro tópico do versículo 36, eu intitulei ele de A Sabedoria do Saber que Não Sabe. A sabedoria de saber que não sabe. Saber o que você não sabe é sábio. E a Bíblia te afirma categoricamente, me afirma categoricamente, que nós não sabemos quando será o último e glorioso dia do Senhor. Sabe por quê? Porque Ele quer que nós vivamos todos os dias estando prontos. A ênfase de Jesus não está na informação que falta, quando será, mas na atitude que este saber que eu não sei deve produzir em mim. Vigilância, dependência de Deus e responsabilidade para com as coisas
do Senhor. A verdade é que nós, seres humanos, do nosso jeitinho, se nós soubéssemos qual é aquele último e glorioso dia, talvez muitos de nós vivêssemos assim: eu vou viver a vida do jeito que eu quiser, faltando uma semana eu me ajeito, eu me aprumo. Quantas vezes você não viu pessoas que estavam afastadas do evangelho que falavam: não, quando eu ficar mais velho, eu mudo. E graças a Deus, alguns têm tempo para que isso ocorra. Outros, infelizmente, não têm. Sabe, meus irmãos, em nosso canteiro de obras espiritual, somos tentados a gastar energia especulando sobre datas e sinais, quando deveríamos estar ocupados em reformar o nosso caráter à imagem de Cristo. A pergunta principal não é: quando o Senhor voltará? Mas: Senhor, o que o Senhor quer fazer em mim hoje? A pergunta central do texto bíblico não é: quando o Senhor vai voltar? A pergunta central do dia é: Senhor, o que o Senhor quer fazer em mim hoje? O não sabermos o momento exato de Deus nos liberta daquela paralisia de ficar tentando adivinhar o que não nos cabe. Do versículo 37 ao versículo 39, conta a história de Noé, falando que no tempo de Noé as pessoas viviam em uma certa normalidade, mas afastada dos propósitos de Deus. Se você quiser conferir isso depois, está lá em Gênesis do capítulo 6 até o capítulo 10. E Jesus recorre a essa história, a história de Noé, a história do dilúvio, uma das mais conhecidas de todo o Antigo Testamento, para ilustrar a atitude espiritual que caracterizará a humanidade antes que ele volte. As pessoas estavam envolvidas no tempo de Noé em atividades comuns e legítimas, como comer, beber, casar, dar-se em casamento. Tem algum problema em comer, beber, casar, dar-se em casamento? Não há nenhum problema. São coisas normais e boas da vida. A questão é que muitas vezes essas coisas normais da vida fazem com que nós nos esqueçamos da realidade espiritual daquilo que há de mais importante. No versículo 39 de Mateus 24, a palavra nos diz que eles não sabiam. Isso não indica falta de informação, porque a palavra do Senhor lá em Gênesis conta que Noé pregou por décadas, enquanto ele construía a arca segundo a ordem de Deus. Não foi falta de conhecimento, não foi falta de aviso, mas uma recusa em integrar essa informação, o saber que o dilúvio chegaria, com mudança na sua vida prática. A normalidade, o estatuto normal, o estatuto do bem, tornou-se uma armadilha mortal contra aquelas pessoas. O historiador judeu Flávio Joséfo, ele registra tradições judaicas contando que era comum ridicularizarem Noé enquanto ele construía a arca. A lição aqui é clara: pode-se estar tão acostumado com aquilo que é o normal, que a gente se torna cego para aquilo que é eterno. A vinda de Cristo interromperá de forma brusca a rotina daqueles que, mesmo realizando atividades comuns, que são legítimas, o fazem com uma mentalidade apenas terrena, desconectada das coisas de Deus. Em nossa vida, em obras, precisamos examinar seriamente o que é normal para nós. O que é normal no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos, nos nossos projetos. Tudo na vida pode ser vivida apontando os olhos para a eternidade. Ou nós podemos viver a nossa vida inteira com os olhos apenas presos naquilo que é presente, naquilo que é terreno. A pergunta não é o que fazemos, mas como fazemos e por que fazemos. A obra de Deus em nós requer que possamos remir o nosso tempo para colocar os propósitos gloriosos e eternos de Deus nas nossas vidas. Do versículo 40 ao 42, o texto que estamos lendo de Mateus 24, fica uma pergunta para mim, para você, para todos aqueles que o ouviam e para toda a igreja que o ouve até hoje. Você está preparado?
é a pergunta que fica para nós. Você está preparado, meu irmão? Você está preparada, minha irmã? Jesus, ele mostra dois cenários de uma rotina muito comum naquela época. Homens que trabalhavam no campo, que era algo absolutamente comum naquela época. 2 homens estavam trabalhando no campo e 2 mulheres estavam ocupadas na moagem, que era uma atividade muito comum entre as mulheres. E aqui aparece uma revelação de Deus muito interessante. Apesar de 2 homens estarem trabalhando próximos um ao outro e fazendo a mesma atividade, e 2 mulheres estarem trabalhando próximas uma à outra e fazendo a mesma atividade, o destino eterno daquelas pessoas seria completamente diferente. A expressão bíblica, um será levado e o outro será deixado, indica um juízo bastante diferente, que vai além das aparências e das atividades que eles exerciam. E aqui há algo interessante no verso de número 40. Então 2 estarão no campo, um será levado. Essa palavra levado, esse verbo levado, aqui é o mesmo que descreve Jesus levando os discípulos para si, em João capítulo 14, ou sendo levado aos céus, em Atos capítulo 1. Sugere, então, esse verbo, ser levado, que aqueles que estiverem fazendo as coisas, vivendo a vida de forma preparada, serão levados para estarem com Cristo. O problema é que o mesmo versículo 40 fala, um será levado e o outro será? Um será levado e o outro será deixado. Esse o outro será deixado carrega um sentido de ser abandonado, de ser deixado para trás. A diferença principal aqui não está nas mãos que fazem, mas por onde o coração está fixado. Não é o trabalho que condena, não é o estar no campo ou estar na moagem, mas a negligência do mandamento, não o campo, mas a desobediência. E aqui há uma ordem no versículo de número 42, vigiem, portanto, vigiem. É uma ordem que o Senhor nos dá de vigilância espiritual constante. Em nossa construção espiritual, porque nós estamos em obras, somos desafiados a examinar não apenas nossas ações, mas sobretudo nossas intenções e motivações mais profundas. 2 membros da igreja podem executar o mesmo serviço, cantar no mesmo louvor, carregar as mesmas mesas, entregar a mesma oferta, e podem ter desfechos e realidades espirituais completamente diferentes. A obra do Espírito tem muito mais a ver com as intenções e motivações interiores do que propriamente apenas com aquilo que aparece. Por isso, o Espírito Santo do Senhor, ele quer nos tornar cristãos genuínos, autênticos e que têm uma fé que passa não apenas pelo que fazemos, mas por quem nós somos. Versículo 43 e 44. Ele vai apontar então, Jesus concluindo esta passagem das Sagradas Escrituras com uma ilustração bastante clara e bastante prática. Quando ele conta a história do dono da casa e do ladrão. Aqui, a história não está querendo falar propriamente do ladrão, mas aqui a história está querendo mostrar a sábia atitude do dono da casa. No contexto do mundo bíblico do 1º século, as casas muitas vezes tinham paredes frágeis e o perigo de furto e de roubo era muito real. A sabedoria então do dono da casa não estava em tentar adivinhar o momento exato do ataque do ladrão, mas em manter uma vigilância constante e firme. Da mesma forma, a vinda de Cristo será repentina, será súbita, será como um ladrão para os desprevenidos, mas não será surpresa para aqueles que vigiam. A exortação, então, que o Senhor nos faz é: estejam também vocês
preparados. No versículo 44, por isso estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. Meus irmãos e minhas irmãs, quando a palavra do Senhor fala, estejam vocês também preparados, ela indica uma prontidão ativa. Não é para você ficar esperando em berço esplêndido, mas ativamente vigiando. Na obra espiritual de nossas vidas, somos chamados a tapar os buracos por onde o inimigo pode entrar e fortalecer as áreas frágeis do nosso caráter. Assim como numa reforma física que estamos em obras, como temos falado dessa série de pregações, assim quando existem pontos de infiltração, estruturas comprometidas, nossa reforma espiritual precisa fazer um diagnóstico honesto e proativamente, preventivamente, corrigir tudo o que está errado. A melhor preparação para a volta de Cristo, portanto, não é ficar tentando adivinhar, calculando datas, horas, momentos, mas tão somente cultivar um relacionamento vivo com Deus e fazer isso hoje, agora. Tenha um relacionamento com Deus hoje. Portanto, concluímos dizendo, meus irmãos e minhas irmãs, enquanto testemunhamos as obras que são feitas nas nossas dependências ao nosso redor, sejamos lembrados de uma obra muito mais importante, que Deus deseja realizar em nós, e revisitemos quais pilares a palavra do Senhor nos revelou nessa noite. O primeiro pilar é a sabedoria de saber que não se sabe. Saiba o que você não sabe e entenda que saber o que você não sabe é uma bênção do Senhor, porque você não vai se enganar. O segundo princípio que nós vimos nessa noite, o perigo de uma normalidade da vida afastado dos propósitos de Deus. Sabe aquela pessoa? Faz tudo certo, é bom cidadão, faz as coisas bonitinho, mas está com a vida afastada de Deus. É uma normalidade afastada dos propósitos de Deus. Tome cuidado com isso. O terceiro princípio que nós vimos nessa noite é uma pergunta. Você está preparado? Se nesta noite for o seu último dia de vida, ou porque o Senhor volte, ou porque esse seja seu último fôlego, você está preparado? Muito mais importante do que sabermos quando será o último dia, é estar preparado para o dia que o Senhor nos chamar. E por fim, a sabedoria de estarmos constantemente nos preparando. A volta de Cristo não é um evento que nós devemos ficar curiosamente tentando decifrar tempos, momentos, eras, apesar de ser muito digno, justo estudar a palavra do Senhor em Apocalipse, como temos feito na nossa escola dominical. Mas o principal propósito que a própria palavra nos afirma, o próprio Senhor Jesus nos afirma no Evangelho de Mateus, não é saber quando vai ser, é saber, você está preparado? Você está vivendo a sua vida hoje de forma que você está pronto para quando o Senhor nos chamar? Que nós, como igreja, sejamos encontrados como Noé, não apenas trabalhando pelo futuro, mas construindo obedientemente no presente. Como servos fiéis, não nos preocupemos em ficar especulando, tentando adivinhar sobre os relógios e tempos e eras de Deus, mas que nós nos ocupemos na obra do reino, certos de que aquele que começou a boa obra em nós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém.